E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luciano e você está no Exames Universitário. Vamos lá? Como ser lembrado pelo professor? Na verdade, eu fiquei preocupado com o que eu disse no vídeo anterior. Eu havia dito que, às vezes, o professor nem se lembra do seu nome. Mas tem situações que fazem o professor lembrar do seu nome. Eu, na verdade, conheço três. Então eu vou dizer para você as três formas que eu conheço para fazer um professor lembrar do seu nome. Vamos lá? Primeira forma, sendo um aluno excepcional, fora da média, mas muito fora da média. Então, se você for um aluno assim, há uma grande chance do professor se lembrar de você. Eu me deparei com um aluno assim quando eu era aluno, mas já na pós-graduação. Então, eu tinha que fazer uma disciplina obrigatória e era uma disciplina muito complicada. O professor tinha status de celebridade e reconhecidamente era um carrasco. Então, ao fazer uma prova dessa disciplina, era muito difícil até esboçar alguma resposta para qualquer das questões. Então, depois de ter feito a prova com muita dificuldade, veio então a correção. E o professor fez questão de nos informar que determinado aluno da turma respondeu a uma dessas questões, que eram extremamente complicadas, de duas formas diferentes. E as duas de forma correta. Então, com certeza, um aluno excepcional, muito fora da curva. Então, isso já faz muito tempo, lembro disso até hoje. Uma segunda oportunidade, quando eu já era professor, foi quando eu havia pedido um trabalho para os alunos. Então, um determinado aluno, que já era reconhecido como um bom aluno, foi apresentar o seu trabalho. Então, quando ele apresentou, eu percebi que ele construiu um software só para explicar o conceito que ele precisava em seu trabalho. Então, eu olhei bem para aquilo e pensei, nossa, eu acho que nem eu mesmo conseguiria fazer algo daquele tipo. Está aí um aluno muito fora da curva. Nunca vou esquecer. Mas veja, isso é muito raro. Dificilmente encontramos um aluno nesse nível. Coisa assim de um John Nash da vida. Se você não sabe quem é o John Nash, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para o livro e para o vídeo que fizeram sobre a vida dele. Mas continuando, qual então é a segunda forma do professor lembrar do seu nome? Bom, a segunda forma que eu conheço é sendo exemplo de superação. Então eu me lembro de um caso em específico. Então existia um aluno que quando ele entrou no curso, ele já demonstrava extrema dificuldade. Então tinha muita dificuldade em boa parte das disciplinas. O caso ainda mais curioso para mim, professor na época, esse aluno chegou a fazer 7 vezes a minha disciplina, antes de ser aprovado. Mas, como eu acabei de dizer, ele foi aprovado. Resumindo, ele tinha essa mesma dificuldade em todas as disciplinas. O que ocorre é, ele não desistiu. Ele foi até o final. Resultado, conseguiu se formar. E, inclusive, conseguiu um bom emprego depois disso. O caso mais curioso é que colegas da mesma turma, com muito menos dificuldade, nem chegaram a se formar. Então isso foi um exemplo de perseverança. Então eu lembro até hoje. E na verdade, isso virou o meu referencial. Então hoje eu olho para qualquer aluno
e sei que qualquer um deles tem condições. Basta querer de verdade. Então essa é a segunda forma. E a terceira? A terceira, de longe, é a mais fácil de todas. É sendo pego colando em uma prova. Então, esse é o caso que normalmente os professores mais se recordam. Eu tenho duas histórias para contar para vocês sobre esse assunto, já como professor. Então, a primeira que eu me recordo foi que durante uma prova eu avistei um aluno olhando de forma sistemática para a manga da sua camisa. Caso clássico de cola. Nada demais. Só que como estava bem no início da prova, eu pensei, vou dar uma oportunidade para esse aluno fazer diferente, mudar a história dele. Então me aproximei, encarei o aluno e disse assim para ele: se você me entregar a cola que você tem, eu recolho a cola e deixo você prosseguir fazendo a prova. Então ele pensou por alguns segundos e, para minha surpresa, ele se levanta e começa a tirar cola de tudo quanto é lugar. Eu imaginando que ele tinha um pedacinho de papel numa manga, ele tinha muitas colas, dos mais variados lugares. Então ele foi entregando a cola, eu fui recolhendo e também pude perceber que a cola, na verdade, eram pedaços pequenos de papel impresso em uma fonte extremamente pequena, mas muito bem organizada. Tão organizado, vamos dizer, chamava tanta atenção que após a prova eu fiz até questão de colocar essas colas no mural na sala dos professores, porque foi um caso muito curioso de cola. Então esse foi o primeiro, nunca mais esqueci. O segundo é ainda mais curioso. Certo dia, aplicando novamente uma prova, eu percebo que um aluno olha sistematicamente para a palma da mão e faz anotações na prova. Olha para a palma da mão, faz anotações na prova. De novo, pensei, caso clássico de cola. Me aproximei e solicitei ao aluno para que mostrasse a palma da mão. E ele, sem pestanejar, me mostrou a palma da mão. Eu olhei e, de fato, era o conteúdo da disciplina. Então, concluí e o alertei que isso era cola. Para minha surpresa, o que aconteceu? Ele retrucou: professor, não é cola. Eu fiquei meio que em choque. Como assim? Estava escrito na mão dele, era o conteúdo da disciplina e durante a prova. Mas tudo bem. E aí eu prossegui. Mas é o conteúdo da prova. Como é que você me justifica que não é uma cola? Não, professor. Veja bem, como eu venho para a faculdade de ônibus e normalmente o ônibus está lotado, o que eu fiz? Como não dá para ficar segurando um caderno durante o trajeto, eu resolvi escrever a matéria na mão para que fosse mais fácil estudar durante o trajeto à faculdade. Eu pensei comigo, faz sentido. Então insisti. Tudo bem, que seja. Mas por que antes de entrar na prova, você não lavou as mãos? Não apagou isso que estava nas suas mãos? Para minha surpresa, novamente, recebi uma resposta. Não, professor, sabe o que é? É que na verdade eu já cheguei atrasado na faculdade. Então eu vim correndo, entrei na sala de aula e nem me dei conta de que eu estava com isso na mão. Pensei novamente, faz muito sentido. Resolvi continuar.
Certo, tudo bem. Supondo que isso seja verdade. Mas por que então, durante a prova, você estava olhando para a palma da sua mão, para o que estava escrito e escrevendo na prova? Novamente, fiquei surpreso. Veio uma resposta. Professor, sabe o que é? É que na verdade, quando eu estava fazendo a prova, eu me dei conta que havia esquecido de apagar o que estava na minha mão. Então, na verdade, eu estava olhando a minha mão de surpresa. Eu fiquei surpreso. Puxa, não apaguei o que estava aqui na mão. E aí, como eu estava fazendo prova, eu estava surpreso e fazendo prova. Eu falei, realmente, faz algum sentido. Resumindo, nunca mais esqueci esse caso. E sempre quando eu tenho oportunidade, eu conto essa história. Então essas são as 3 formas de ser lembrado por um professor. Então, recapitulando, ser um aluno muito acima da média, fora da curva. Segundo, sendo exemplo de superação. Talvez um dos mais importantes, inclusive. Então, não importa como você chegou na faculdade. O que importa é como você sairá dela. E terceiro, o que eu não aconselho a ninguém é sendo pego colando na prova. Só que ainda pensando no primeiro vídeo que eu havia publicado, aconteceu algo curioso. E talvez esse seja um bônus para que talvez o professor se lembre de você. Então, o vídeo anterior tinha um problema na descrição do vídeo. Um aluno, ao ler atentamente a descrição, identificou esse erro, entrou em contato comigo e me explicou o problema. Me dei conta que de fato era um erro e o corrigi. E acredito que eu lembrarei dessa situação e desse aluno. Então me ocorre também que, se eventualmente você ensinar alguma coisa relevante para o seu professor, há uma grande chance dele lembrar de você no futuro. Bom, espero ter ajudado você mais uma vez na sua jornada durante a sua faculdade ou universidade. Eu não sei quando você estará assistindo esse vídeo, mas quando ele foi publicado, estava próximo do final do semestre, ou final do ano, isto é, final da disciplina. Provavelmente você está prestes a entrar de férias. Então, para não perder os próximos vídeos, se inscreva no canal, ative as notificações para que você não perca nenhum deles. Vejo você então no próximo vídeo. Até lá!